Vamos lá, professor, a gente vai começar agora a série de vídeos que foi solicitado pra gente, que no caso são 6 vídeos passando por vários assuntos. Esse é o primeiro vídeo deles, mostrando como é que a gente pode obter a exposição booleana e a tabela verdade a partir de um circuito lógico combinacional. A gente escolheu um circuito um pouco complexo, que vai passar por todas aquelas operações AND, XOR, OR, e além de algumas negações para a gente fazer um bate-bola legal e mostrar um pouco do assunto e mostrar também como é que a gente vai fazer todo esse processo para construir a expressão booleana e a tabela verdade deles. Então vamos lá. Então, antes da gente destrinchar a questão do circuito principal como um todo, é importante a gente revisar rapidamente algumas peças que vão ser fundamentais aí para a montagem da nossa expressão e também da nossa tabela verdade. No nosso exemplo, a gente utilizou 5 portas no total. É uma AND, que realiza uma multiplicação lógica, a porta O também, que faz uma soma, como tem ali explícito, a porta NOT, que inverte o sinal da entrada, a porta NAND, não I, também pode ser, que é a negação da porta AND, e a porta SHOR, que é ou exclusivo no caso, né? Que é a saída 1 se as entradas forem diferentes. Aí com base nisso a gente já tem uma visão geral de como é que funciona esse circuito que a gente vai demonstrar agora, para conseguir clarear um pouco as coisas e a gente entender como funciona o sistema e montar ele por partes, para construir tanto a expressão como após isso a gente construir a tabela. E partindo para a prática agora, muitas vezes a gente se assusta um pouco com a dimensão, né, do circuito. Mas se a gente seguindo alguns passos, a gente consegue traduzir de uma forma um pouco mais simples a nossa expressão booleana desse circuito como um todo. A gente pode seguir alguns passos, no caso, primeiramente, identificando as entradas, né? Primeiro a gente tem a entrada A B e a C, que essas são as nossas entradas. Depois a gente vai fazendo uma análise sequencial, né? Percorrendo todo o circuito, né? Começando da esquerda para a direita. As saídas intermediárias, né? Para a gente escrever a expressão com essas saídas, por exemplo, A e B, passando pela porta show ali, fica A show B, na parte inferior ali no início, o B com C fica B and C. Aí a gente fazendo essas saídas intermediárias, a gente juntando tudo, no final a gente tem a nossa expressão. E depois a gente vai organizando dentro de parênteses, como já diz o próprio nome, né? A expressão booleana. E vai fazendo. Passando pela parte A e a B, a gente tem A show B. O B com C, a gente já falei, tem B and C ali embaixo. Juntando os dois, passando pela porta NAND, a gente fica ali com a negação de tudo das duas primeiras portas ali. Aí depois passa pela porta O com mais um C, aí fica C mais a negação de tudo aquilo ali, com A show B vezes BC. E no final ainda tem a negação de tudo isso daqui. Aí tudo isso que já tinha sido negado na porta O é negado novamente quando passa pela nossa negação. Isso aqui é só traduzindo aquilo que eu falei ali inicialmente. A gente passa por alguns estágios, né, para fazer essa extração. A gente primeiro passa pelo estágio 1, que é o primeiro shot, depois vai para a parte inferior, que é o end inferior ali. Depois o estágio 3, depois o estágio 4, e no final a gente chega na nossa expressão final. Ou seja, essa expressão ela é obtida a partir de passos intermediários. Ou seja, se a gente não tivesse começado do começo, compreender essa expressão no final seria bem mais complicado. Pronto, e depois que a gente já obtém a expressão booleana, fica bem mais fácil construir a tabela verdade do nosso circuito. A gente só tem que seguir alguns passos para que isso seja sucedido no final. E esses passos começam da seguinte forma: primeiro a gente tem que delimitar o número de combinações possíveis, né? Esse número de combinações possíveis, como tem no slide aqui, ele é determinado pela quantidade de entradas, por exemplo. A fórmula é 2 elevado à quantidade de entradas. No caso, temos 3 entradas. No caso, nesse exemplo específico, a gente tem 8 combinações possíveis. Se fosse outro exemplo, seria esse cálculo. Se vai ser AB, só seriam 4 combinações possíveis, e assim sucessivamente. A gente tem que calcular também a questão das colunas intermediárias, né? Cada porta lógica do circuito, para a gente mapear esses caminhos possíveis e evitar erros na questão da depuração. E também a prioridade, né? Como em toda expressão, a gente tem que primeiro resolver as expressões que estão dentro dos parênteses
E depois as negações. Estou olhando aqui para o lado porque o slide está aqui e a câmera está aqui. Respeitando a procedência dos operadores, basicamente. E para mapear os estados de saída, no caso a nossa tabela verdade, eu vou exemplificar com a tabela, que no caso essa tabela aqui é já preenchida, já está com todos os resultados, até por tempo hábil que a gente não tem para explicar no detalhe como é que se dá cada um ali. Mas para explicar isso, aqui foi de forma bem resumida, né? W1 é igual a uma dessas portas, é a primeira porta lógica, né? Que é essa porta aqui do Shaw. W2 é essa porta aqui, e sucessivamente. Aqui está, no caso, o gabarito, né? Da nossa tabela. E para dar cada 0 e 1 aqui, é só a gente se lembrar da nossa primeira regrinha, né? O AND, ele só dá 1 se todas as entradas forem 1. O OR, a saída é só 1 se pelo menos a entrada for 1. E sucessivamente. Então a gente vai mapeando cada uma dessas entradas que a gente teve aqui, cada um desses nós que a gente passou por aqui, e com eles a gente vai construindo a nossa tabela verdade a partir do nosso circuito. E fazendo isso progressivamente, primeiro com as 3 entradas, depois com as saídas intermediárias e depois com a saída final, a gente monta a nossa tabela e preenchendo cada um desses passos com aquelas regrinhas que eu citei ali em cima, a gente chega no nosso resultado final, que é essa tabela aqui toda bonitinha preenchidinha.